e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, inicia hoje o Parlamento dos Açores o debate sobre as propostas de plano de investimentos e orçamento anuais apresentadas a esta Câmara pelo Governo Regional e referentes ao ano 2024. É um momento importante. Um momento que deveria dizer algo sobre o futuro, sobre a forma como nos preparamos, enquanto povo e enquanto região, para vencer os tantos e tão grandes desafios que temos à nossa frente. Um momento que deveria estar impregnado de confiança no futuro, de confiança nos Açores e nos açorianos, que deveria exudar a esperança e também confiança em tanta coisa que as nossas ilhas têm de bom, têm de promissor, têm de açoriano. Um documento que deveria ser arrojado nas soluções, rigoroso na gestão e sincero. Sim, sincero. Quanto aos desafios e também às dificuldades que temos à nossa frente. Mas não é isso que acontece. As propostas de plano e orçamento que chegaram a esta Câmara são bem o retrato do Governo Regional que as subscreve. Onde é necessário rigor, oferecem-nos fantasia. Onde é necessário verdade, oferecem-nos meias verdades. Onde é necessário ambição, ousadia e inovação, oferecem-nos mais do mesmo. Na conversa, nos objetivos, nas medidas. Com tantos e tão grandes desafios à nossa frente, este é o Governo que, visivelmente assustado e amedrontado, e isso transparece nos documentos e nos discursos, tenta desesperadamente construir a ficção do Governo que é esforçado, apesar das suas limitações, papado, mas incompreendido, pobrezinho e acossado pela quase selvagem oposição. É um Governo que se vê a si próprio e quer que os açorianos o vejam como beato, casto e puro no meio da horda oposicionista. Quase como a transfiguração institucional da Casa Portuguesa de Amália Rodrigues. Humilde, pobrezinho, arrematadinho e autoproclamado como honradinho. É um Governo... É um Governo que se apresenta aos açorianos com a desculpa pretensamente virtuosa de estar a fazer o que pode. Na sua indolência, nem percebe que na atual conjuntura o que lhe é exigido é que faça o que é necessário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, ao longo dos próximos dias de debate, será demonstrado perante esta Câmara e perante os açorianos que o principal problema deste plano e deste orçamento é bem mais profundo e bastante mais grave do que apenas a inércia, a passividade e a estagnação. Este Governo e estes documentos têm um grave problema de credibilidade e de confiança, que os colocam no atual contexto económico, financeiro e social que os Açores atravessam, bem mais da parte do problema do que da parte da solução. Mas hoje, nesta intervenção de abertura, em nome do Partido Socialista, não pode deixar de ser denunciado perante o Parlamento e perante os açorianos que, no seu desespero, este Governo Regional e os partidos que ainda o sustentam transformaram estes documentos num instrumento de chantagem, de ameaça e de mentira. Politicamente acossados e politicamente isolados, o Governo Regional e os partidos que ainda o suportam não se coibiram de embarcar numa espiral de chantagens,
de ameaças e de faltas à verdade que dizem tudo sobre eles próprios, governo e partidos, e o Estado em que se encontram. É caso para dizer: até quando? Até quando, senhores, abusarão da paciência dos açorianos? Sinceramente esperavam que essa grosseira tentativa de condicionamento e de manipulação passasse incólume? Passasse sem ser notada? Passasse sem ser denunciada? Será verdade, senhores do Governo e dos partidos que ainda vos suportam, que acreditaram mesmo que as toscas tentativas de manipulação dos funcionários públicos, de maniatar os pensionistas e de condicionamento da opinião pública em geral passaria sem ser exposta, denunciada, desmascarada? Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, que apego é esse ao poder? Que obsessão é essa com o poder que vos leva a urdirem uma estratégia que mais não visa do que atropelar as competências deste Parlamento e o voto livre dos deputados desta Casa? Que desespero é esse de estarem agarrados ao poder que vos leva a quererem manietar a percepção que os açorianos poderão ter dos que tenham uma apreciação negativa destes documentos? O que vos prende? O que vos obriga? O que vos condiciona quando, no desespero da aprovação destes documentos, não hesitam em induzir em erro aqueles, poucos, que porventura ainda acreditem na vertigem de promessas que sai das vossas bocas? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, desmascarar esta estratégia iníqua, desmascarar a tentativa de chantagem, de ameaça e de mentira que envolvem as propostas de plano e de orçamento para 2024 que este Governo Regional trouxe a este Parlamento, significa dizer aos funcionários públicos dos Açores que não é verdade, que seja este orçamento a eliminar as cotas no sistema de avaliação dos funcionários públicos dos Açores. As cotas foram eliminadas por este Parlamento no seu plenário de maio deste ano. As cotas foram eliminadas por este Parlamento no seu plenário de maio deste ano, através de uma iniciativa do Partido das Pessoas, Animais e Natureza, e que teve os votos a favor de todos os deputados deste Parlamento, à exceção do deputado independente. Dessa aprovação resultou o Decreto Legislativo Regional número 27 de 2023, 17 de julho, e bastará lê-lo para comprovar também por aí a tosca tentativa de enganar e manipular. Sim, é verdade que essa eliminação entra em vigor quando entrar em vigor o orçamento de 2024. Sim, é verdade que essa eliminação entra em vigor quando entrar em vigor o orçamento de 2024. Mas também é verdade que seja o orçamento de 2024 aprovado agora ou daqui a 6 meses, essa eliminação sempre retroagirá ao dia 1 de janeiro do próximo ano. Por isso, dizer que se este orçamento não for aprovado, os funcionários públicos não beneficiarão em 2024,
dos efeitos da abolição das cotas no seu sistema de avaliação não é só descaradamente chantagem, não é só uma pérfida ameaça, é uma requintada mentira. Desmascarar essa estratégia de pressão iníqua sobre o Parlamento, desmascarar a tentativa de chantagem, de ameaça e de mentira que envolvem as propostas de plano e orçamento para 2024, significa também dizer aos funcionários públicos dos Açores que não é verdade que só este orçamento, ou melhor, que só se este orçamento fosse aprovado, é que seria possível progredir na carreira com a acumulação de 6 pontos a mais nas avaliações de desempenho. Não é verdade. Atualmente isso já é possível. Já está previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que se conjuga com o nosso Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública Regional dos Açores, se ADAPRA, pelo que depende apenas da vontade do Governo. Mas o facto, sim, é verdade que a formulação agora proposta retira qualquer intervenção do membro do Governo Regional nesta matéria. Mas o facto é que os funcionários públicos dos Açores não estão dependentes deste orçamento para poderem progredir na carreira com a acumulação de 6 pontos. Para ser assim, é preciso apenas que o Governo queira, não sendo necessária qualquer intervenção deste Parlamento. Por isso, dizer que se este orçamento não for aprovado, os funcionários públicos não podem, em 2024, progredirem na carreira pela acumulação de 6 pontos no seu sistema de avaliação, não é só descarada chantagem, não é só uma pérfida ameaça, é uma requintada mentira. Desmascarar esta estratégia de pressão iníqua sobre o Parlamento, desmascarar a tentativa de chantagem, de ameaça e de mentira que envolvem as propostas de plano e de orçamento para 2024, significa dizer aos pensionistas e reformados que recebem o cheque pequenino. Significa dizer aos idosos que recebem a ajuda para comprar medicamentos, o Compamid. Significa dizer às famílias que recebem o complemento açoriano do abono de família que não é verdade, que só com a aprovação deste orçamento é que receberão o aumento dos mesmos. E também não é verdade que se este orçamento não for aprovado, eles não vão receber esses apoios. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque nada obriga a que esses aumentos só possam ser previstos no orçamento. Nada impede que essas atualizações e aumentos possam ser feitos por legislação avulsa que não o decreto do orçamento. Em segundo, é o passado deste mesmo Governo Regional que o desmente e o desmascara. Em 2021, o Orçamento Regional só foi aprovado em maio desse ano e só entrou em execução em junho. E não foi por isso que esses apoios não foram reforçados e que não foram pagos desde 1 de janeiro desse ano. Por isso, dizer que se este orçamento não for aprovado, os açorianos em 2024 não podem receber mais dinheiro no cheque pequenino, não podem receber mais dinheiro na ajuda para comprar medicamentos no Compamid, ou não podem receber mais dinheiro no complemento do abono de família ou no apoio à deslocação de doentes, não é só descarada chantagem, não é só uma pérfida ameaça, é uma requintada mentira.
Mas tamanha é a aflição, o desespero e o desnorte que o Governo Regional e os partidos que ainda o suportam atropelam-se, contradizem-se, anulam os seus próprios argumentos. É isso que também acontece com a estratégia de condicionar este Parlamento e os açorianos na apreciação destas propostas de plano e de orçamento, afirmando que ou estes documentos são aprovados ou teremos o caos nos funcionários públicos, nos apoios sociais e em tantos outros domínios. Isso não é credível, isso não é verdade. E tanto não é credível nem é verdade que logo se apressa o Governo Regional a dizer, em jeito de desculpa e amedrontado, que se este orçamento não for aprovado, então apresenta um segundo. No meio de tamanho desnorte, nem se apercebe que assim agindo o Governo não retira apenas credibilidade a esta proposta, mas destrói igualmente a credibilidade desse alegado novo orçamento requentado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, outra falsidade que tem sido transmitida a várias vozes, à boca pequena junto de empresários, investidores e trabalhadores açorianos, é de que sem a aprovação destes documentos, os fundos comunitários, o investimento previsto no PRR e no PO 2030 ficará irremediavelmente prejudicado ou atrasado no âmbito do regime duodecimal aplicável. Nada mais leviano, nada mais falso. O Governo e os partidos que ainda o suportam não só têm a obrigação de saber, como sabem, de facto, que, de acordo com a lei do enquadramento orçamental, as despesas referentes a prestações sociais devidas a beneficiários dos sistemas de proteção social, os direitos dos trabalhadores, a aplicação financeira e encargos da dívida, as despesas associadas à execução de fundos europeus, bem como as despesas destinadas ao pagamento de compromissos já assumidos e autorizados relativos a projetos de investimento não cofinanciados, constituem exatamente exceções à regra do funcionamento por duodécimos e, portanto, não são prejudicados, não é posta em causa a execução destes fundos. Mas também sabem, e todos sabemos, que sempre que há eleições e um novo governo regional é eleito, ele até cerca de 8 meses depois da sua entrada em funções não tem orçamento próprio. Ele funciona desde o início do ano civil, económico e fiscal imediatamente subsequente à sua tomada de posse, com o orçamento do ano anterior e em regime de duodécimos com todas as exceções. Este é, pois, mais um exemplo da irresponsabilidade política com que este processo está a ser conduzido. E que pode, isso sim, prejudicar gravemente as ainda poucas expectativas de investimento que esta desastrosa governação ainda não desbaratou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, desmascarada aquela que consideramos ter sido, ou ser ainda, veremos, uma tentativa de condicionar este Parlamento, avancemos, pois, na análise destas propostas, cumprindo a nossa função e assumindo a nossa responsabilidade. Uma responsabilidade que temos não para com o Governo, nem para com qualquer partido. Uma responsabilidade que temos para com os Açores e para com os açorianos. Disse.